Essa é a leitura para o signo de Leão. Vamos ver. Leão, se concentre. Eu vou tirar as cartas e depois falamos sobre elas. Vamos lá. Como vai você, Leão? Vou pedir uma carta para o seu momento atual. Como está? Qual é o momento de Leão? Não saiu. A domesticidade. Qual é o desafio de Leão? O hierarca. O que tem na coroa de Leão? A sacerdotisa. O que tem na base, no inconsciente de Leão? A fragilidade. No passado, a paixão. E no futuro, a amizade. Agora uma carta para um conselho. Um conselho para o ego de Leão. Um conselho para o eu. A conjectura. Uma carta para os medos e esperanças de Leão. O argonauta. Uma carta para a conclusão dessa energia. A temperança. E uma carta para um conselho final. Da espiritualidade para Leão. A solidão. Vamos interpretar essas cartas. Vamos entender o que isso tudo quer dizer para você, Leão. Lembrando que é uma leitura geral. Pegue aquilo que ressoa com o seu momento. E fale aqui se você é de Leão como o Sol, na posição solar, ou se você tem outra posição, ou se você está assistindo o signo de alguém que você conhece que é de Leão. Vamos lá. Primeiramente, a domesticidade. No momento atual de Leão, o que isso significa, Igor? Olha, significa muita coisa. Aqui no campo espiritual tem um escaravelho, ele significa proteção, significa segurança, significa até força. Alguém, uma solidez. Aqui no campo médio, onde existe um homem segurando o chifre dessa cabra, desse animal não domesticável, né? É um animal perdão, é um animal domesticável, mas naturalmente selvagem. Por isso a carta da domesticidade tem esse símbolo. Mostra ele controlando esse instinto animal. E aqui embaixo tem um pote, um vaso virado para cima que mostra a receptividade, aberto a receber. Mostra coisas que estão por vir. Mas toda a carta tem vários aspectos. Então olhamos por todos os aspectos. Se você é esse leonino que não tem problema, por exemplo, com vício nenhum, então você já domesticou. Mas aqui, como estamos falando de um desafio que é o hierarca é esse homem aqui que dominou o eu animal dele. É o diabo na outra tarô. É o Papa, perdão. É o que dominou todo o instinto animal. É o pontífice do espiritual para o terreno. Representado aqui por Anubis, que é o dono do portão do submundo. Então existe uma autoridade aqui. Ele tem o cajado do poder, o cetro do poder. Ele ultrapassa daqui do campo médio para o campo superior, simbolizando que ele é, sim, alguém que tem acesso ao mundo espiritual. E isso sai como desafio.
Olha só. Então eu já percebo que eu estou falando aqui com um leonino que ainda tem coisas a dominar. Ainda tem alguns vícios, alguns hábitos, sabe? Algumas coisas que precisam ser domesticadas. Precisa ser domesticado. Na coroa tem sacerdotisa. Mostra uma leonina que tem em sua cabeça pensamentos que são, de certa maneira, conhecimentos sagrados. É um leonino que não tá buscando não perder tempo com banalidades, que está programando o algoritmo dele. Vamos trazer aqui para uma forma fácil de entender, para que só mostre coisas que são produtivas. Olha, eu descobri que tem um livro que traz um conhecimento de muitos anos, que até hoje se aplica. Que isso? Como pode um livro de não sei tantos mil anos falar coisas que hoje a gente ainda precisa se esforçar para ver por aí? Que a gente ainda não adotou, mesmo sendo tão óbvio. Os conhecimentos ocultos da sociedade. Então tem um sentido aqui de um leonino que ele já descobriu que tem algo a mais. E ele está buscando. E no inconsciente, a carta da fragilidade, olha quanto arcano maior. Primeiro, no momento atual, um arcano menor. Depois, no desafio, um arcano maior. Na coroa, um arcano maior. Na base, um arcano maior. No passado, outro arcano maior. Na conclusão, mais outro arcano maior. Ou seja, é uma transição aqui de uma consciência que, querendo ou não, ainda está um pouco agarrada nas coisas inferiores. Ainda existe uma certa vibração. Ah, Igor, não vou negar que eu não gosto de fazer aquela coisinha que, pô, todo dia eu faço, mas eu não faço mal a ninguém. Mas é um apego ainda. Não estou falando que não deve ter lazer, mas essa carta é de gente que não consegue controlar ainda uma coisa que pode sim ser boa na dose certa. Faz sentido? E a carta da fragilidade vem mostrando isso. É uma quebra, porque aí você começa a ter outra visão. Se antes uma coisa, não tem problema, hoje, por mais que você fale ou conviva num meio de pessoas que pensam assim, dentro de você você fala, poxa, legal não é. Eu tenho que rever isso aí. Mesmo que doa, mesmo que faça com que eu tenha que fazer tudo que eu tinha ali ir ao chão para eu começar de novo, eu tenho que. Porque isso já é um chamado espiritual. Tem um monte de arcano maior aqui, não é à toa. Sabe? Quem está aqui lendo essa leitura já sabe que eu sempre tento buscar esse lado espiritual da mensagem que o Tarot quer trazer. Que isso se aplica. Que assim como é em cima, é embaixo. Então, em vez de eu ficar falando de uma pessoa que vai, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa que às vezes tem que abandonar um ciclo de amizades, porque percebeu que estar ali é uma zona de conforto para poder autoafirmar aquele lado animal que não foi domesticado, aquele vício, aquele hábito, aquele comportamento. Então, quando eu falo das coisas elevadas, você pega os símbolos. Eu sei que, mesmo que às vezes a gente não entenda de primeira, mas quando o tarô traz os símbolos, ele no teu inconsciente, ele vai ativar. Quando acontecer, você vai poder assimilar. Nossa, parece que eu sabia que isso ia acontecer. Eu vi lá na leitura. Eu encontrei dentro de mim essa resposta. Então aqui, ó, no inconsciente são coisas que meio que machucam. São verdades que você busca que te elevam, mas que no fundo às vezes podem ser um pouco doloridas, mas que são importantes.
Se você quer construir um castelo sólido, derrubar o castelo bambo ali, que era o passado. E o passado vem a carta da paixão, o diabo, o ego. Cara, a cara de carneiro e corpo andrógeno. Ele carrega o cetro do poder. Na mão esquerda ele tem uma serpente. A cabeça dele tem a coroa com a pena de Maat e as duas serpentes coroadas também. Tem um triângulo na campo inferior, tem dois triângulos apontados para cima. Representa a luz e a sombra. Quanta coisa tem no passado de Leão. Leão viveu tudo. Leão era o leão que tinha justificativa para tudo. Ele era um passado poderoso. É um passado poderoso. Fez com que Leão alcançasse grande poder aqui. E hoje, esse momento de domesticidade é até mais difícil. O desafio do hierarca vem aqui, o arcano maior como desafio, é até mais difícil por causa desse passado. Ah, Igor, é karma, eu tenho que pagar. Aí é de cada um. Mas alguns leoninos fizeram algumas coisas que fazem com que eles tenham que passar umas situações aí. E aceitar isso daqui e falar, ah, não tem problema, ficar na zona de conforto não é legal. Você deixa de ser o homem aqui e vira a cabra domesticada. O sentido é ser o homem que domina a cabra. Não é ser uma cabra domesticada. Entendeu? Conselho para o ego é a conjectura. É ultrapassar a porta. Quando você vai da sala para a cozinha, eu falo isso sempre. Você não leva o sofá nas costas. Porque o sofá, ele é um objeto, um móvel da sala. Tem que ficar. Eu também não fico lá na cozinha pensando, nossa, meu sofá. Se eu vou na cozinha, eu tenho que pensar o que eu vou fazer lá. Para que eu não seja aquela pessoa que abre a geladeira e deixa ela aberta. Olha como eu estou trazendo bastante símbolo aqui para a gente entender. Quando tu ultrapassa uma porta, vai, fica pensando na outra. Essa leitura de Leão quase virou um puxão de orelha aqui. Quando a gente começou a falar desse passado. Mas não vamos falar de passado aqui. Medos e esperanças sai a carta do Argonauta, que é aquele que sai para aventurar, para desbravar. O Argonauta, querendo ou não, ele não é mais aquele que estava lá no passado. Ele tá vivendo uma coisa nova. Ele é um aventureiro, mas ele tem uma experiência, ele tem umas ferramentas aqui. Ele tem proteção da espiritualidade também. Ele enfrenta os desafios, mas ele tem a consciência de que é algo muito novo. Por mais que tu tenhas as habilidades, os desafios são novos aqui. Então é uma nova jornada. Tu não pode ter medo, Leão, de ir pro novo. E também não pode ir achando que vai ser tudo igual. Saiba que vai ter novos desafios. A conclusão é a temperança. A temperança é o equilíbrio aqui. É o equilíbrio perfeito da domesticidade como base. É o encontro realmente do yin, do yang, fazendo ali aquele movimento. A dosagem certa, o equilíbrio, a calma. Então, Leão, aí eu pedi um conselho final. O conselho final foi a solidão. E essa carta da solidão fala da completude, da solitude. É dentro de si próprio ter todas essas características e símbolos que a gente vê no dia a dia e amar. Essa carta da solitude, da solidão, ela fala de um amor por si, de um amor pela vida, amor a Deus, do amor em essência.
Muitas vezes nós nos pegamos sozinhos e nos apegamos à dor. Isso é uma escolha. Então, um conselho final da espiritualidade. A tua espiritualidade deixou uma carta aqui e falou, Igor, fala para o Leonino ali que eu o amo e que é para ele se amar assim como eu o amo. Pode se amar, Leon. Pode se perdoar. Todo dia é a nova chance. Você tem esses desafios aqui. Alguém preparou as fases do seu jogo. E você é a pessoa que escolhe como que vai jogar. Até que comece um outro dia. E uma nova fase se inicia. Cada dia você tem a chance de dominar uma fraqueza e de adquirir novas habilidades. Essa é a mensagem para você aqui, Leão. O que você achou? Se serviu para você, comenta aqui. Deixa um comentário, me fala se você tem leão no sol, se é seu ascendente, se é alguém que você conhece e como isso serve para você.